Bora lá, pessoal? Então vamos lá para mais uma live. Em pleno feriado, né? A gente poderia estar na praia, a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas estamos aqui fazendo uma live, passando conteúdo e vocês aprendendo e agregando aí no dia a dia de vocês. Então, antes de mais nada, para quem tá aqui hoje, fica os meus parabéns para você ter tirado um tempo do seu descanso para vir aqui e realmente agregar conteúdo pro seu dia a dia, pro seu escritor. Beleza? Gente, seguinte. Todo final de live tem PDF, então no meio da live eu tô soltando aqui pra vocês a senha, tá? Eu libero esse PDF sempre lá no canal do Telegram. Então, se você não tá ainda no canal, aproveita e entra pra ter acesso a todo esse conteúdo. Tem lá também os PDFs das lives passadas, mas pra conseguir abrir os PDFs só com a senha. Beleza? Vou começar aqui a live, mas antes de mais nada eu queria pedir pra você, compartilhe essa live com todo mundo que você acha que vai ser interessante, que vai agregar no dia a dia dessa pessoa e traz essa pessoa pra aproveitar esse conteúdo junto com a gente. Me ajuda a levar esse conteúdo pra cada vez mais e mais pessoas, porque se eu soubesse disso tudo quando eu comecei, eu com certeza teria saído na frente de muitos que começam meio perdido, né? Porque foi assim que eu comecei. E seguinte, gente, eu vou agora sair da tela, eu não vou ver comentários de vocês. Qualquer coisa, me mandem mensagem lá no direct, na caixinha de perguntas, que eu gosto muito de responder um a um de vocês. Às vezes até me perguntam, Michelle, mas você responde todo mundo? Ou me agradecem, obrigado por responder, gente, eu gosto disso, tá? Eu gosto dessa troca, eu gosto de conversar com vocês, então fiquem à vontade sempre pra me mandar mensagem, me mandar perguntas, que ajuda muito também na geração de conteúdo pra vocês. Fechou? Então vamos lá, vamos começar. Seguinte, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quanto custa abrir o meu escritório. É uma das coisas assim que muita gente me pergunta e muita gente não leva em consideração tudo o que precisa levar. E é por isso que a gente vai bater o papo aqui um pouquinho em relação a isso. Bora lá? Então, gente, antes de mais nada, a gente precisa entender alguns conceitos, tá? E o primeiro deles é aqui. Entender que há diferença em homework, home office e escritório físico, beleza? O homework, gente, foi como eu comecei. Eu comecei lá, sentada com o notebook no colo, no sofá da minha sala. Eu não tinha um escritório formado, eu não tinha o que eu tenho hoje, eu não comecei com um investimento miraboloso. Eu comecei ali errado, tá? Já digo pra vocês assim que tem muita coisa que eu errei, que eu não considerei, mas eu comecei ali dando a cara a tapa e conforme o tempo eu fui ajeitando. Tá? Então não adianta às vezes a gente esperar ter tudo 100% certinho pra começar. Eu comecei, errei e fui ajeitando com o tempo. E você que tá ouvindo isso aqui já vai sair na frente, porque você vai entender tudo que precisa ali já pra começar certo. Beleza? Então, o homework significa o trabalhar em casa. Por exemplo, no quarto, na sala, na cozinha. Onde ali que você achar um espacinho pra você colocar o seu computador, o seu notebook ou como é que você trabalha, tá? Quando a gente está num homework, você não vai chamar o cliente para ir até o seu escritório, porque você não vai atender no meio da sua casa o seu cliente, né? Então, nessa situação, você vai chamar ele para um café, você vai agendar um horário num coworking, você vai preparar todo o atendimento, igual eu sempre bato aqui na tecla para vocês de que deve ser um bom atendimento, que eu arrumo um café, que eu faço um bolo para trazer o meu cliente para cá, né? Então, chama o seu cliente para um café e olha, se você tá levando o cliente até lá, aproveita e paga o café dele. Faz isso ser uma experiência agradável. Pensa ali como é que eu posso surpreender o meu cliente. Então, pensa nos detalhes, mesmo que você tenha um homework. Você não precisa deixar de fazer algo só porque você não tem um espaço físico para isso. Quais são as vantagens de ter um homework? Então, é o seguinte. A melhor coisa do homework é a questão de custo. Então, para você que está começando, e você assim, não fez uma reserva de um capital para começar já com investimento, comece no homework. Até porque se alguma coisa der errado no meio do caminho e você não quiser continuar com o escritório, o investimento é muito menor, tá? E uma
coisa que pega muito na questão do homework é a questão do nicho que você vai trabalhar. Por que eu não vou escolher um homework? Principalmente para pessoas que trabalham lá com arquitetônico, interiores de padrão A. O cliente, ele pede, assim, algumas coisas voltadas para que ele se identifique com você na hora de te contratar. Então, ele vai pedir um ambiente climatizado, ele vai pedir uma decoração melhor, ele vai pedir assim, pessoas se identificam com pessoas que têm os mesmos costumes. E é por isso que existem algumas situações. Agora, já numa questão de uma prevenção de incêndio, numa estrutural, numa vigilância sanitária, complementares, que você não tem contato direto com o cliente algumas vezes, que você vai até o cliente para atender, talvez o homework seja a melhor solução para você e que você nem precise ficar investindo ou não em algo estético, porque o cliente não vai estar ali. Ou o que você vai investir vai ser só para você. Beleza? Ficou clara essa parte? Eu quero saber, vão comentando pra mim aí que eu quero saber depois, tá bom? Outra situação, home office. Home office é como eu estou aqui hoje, que foi a melhor, assim, situação que eu me encaixei. Já tive escritório físico, já fui homework e agora estou no home office, tá? E o que é o home office? Por que ele diferencia do homework? O home office, a gente tem um espaço apropriado para o escritório em anexo à casa. Mas o acesso desse home office é independente do acesso da casa. Por exemplo, aqui hoje tem a clínica da minha irmã, tem o escritório e tem a casa no mesmo ambiente. Mas a clínica tem um acesso, o escritório, a Delineate, tem outro acesso e a casa tem um terceiro acesso. Então, cada um tem o seu espaço bem definido. E se a partir do momento que eu passo da porta para lá, eu tô trabalhando. A partir do momento que eu saio, eu tô na casa. Então, tudo isso, assim, precisa ser bem definido. E aqui eu consigo receber o cliente justamente por ter esse acesso separado e por eu já conseguir preparar um ambiente para que eu consiga atender ao meu nicho. Questão de vantagens, tá? Facilidade no atendimento, porque daí eu não preciso ficar me deslocando. Eu tenho aqui tudo montado pro meu cliente, eu tenho a cozinha montada para fazer café, para tudo, para bolo, para tudo isso. O fato de eu não ter que ficar me deslocando toda vez que eu vou, imagina, para um café, para um coworking, porque eu vou estar aqui no escritório. Questão de custo menor em relação ao escritório físico, porque daí a gente não tá falando de aluguel. Aqui, despesas de água, luz, internet, eu consigo utilizar o da casa, tá? Depois eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu considero. Então, assim, tem algumas vantagens do home office, mas você precisa entender a diferença do home office pro homework pra você, assim, ele decidir com qual é que você vai começar. E uma coisa que eu não aconselho pra você é que você não comece diretamente com o escritório físico. Porque ter um escritório físico apenas para o escritório, ele é muito mais oneroso. Você vai ter que pagar aluguel, você vai ter que pagar diarista, água, luz, internet. Então, assim, acaba dando um custo muito alto. E quando a gente está começando, não tem por que a gente começar com um custo alto, tá? Isso daqui é algo lá pra frente. Quando eu tive o meu escritório, eu tinha um custo ali de... Olha, em torno de uns 20 mil reais. Isso porque daí eu tinha mais 3 estagiárias que ficavam ali comigo, então eu tinha mais uma mesa para cada uma delas, mais uma cadeira para cada uma delas. Daí a diarista que tinha que pagar, como era um escritório grande, tinha 300 metros quadrados, eu tinha que pagar a diarista por um período inteiro. Aí tinha material de limpeza, aí tinha material do dia a dia, tinha assim um monte de coisa que eu pagava, e no final não sobrava nada pra mim, não sobrava nem meu salário. Então era um custo extremamente alto. Naquela época o aluguel custava 5 mil reais. Foi um investimento danado pra gente fazer aquilo lá. Mas eu fiquei um ano lá e decidi sair, tá? Então, assim, a questão do escritório físico
Ele me abriu muitas portas, tá? Então eu conheci muitos fornecedores que hoje trabalham comigo. A facilidade do contato com o cliente do nicho, a gente tinha lá, pra você ter ideia, lustres que tinham 3 metros de altura, 2 metros de largura. Então, assim, a gente tinha uma comunicação com o público muito alto. Então, isso me abriu algumas portas. Eu não vou falar pra vocês que não abriu, porque abriu, tá? Mas a manutenção disso não rolou. Então você tem que estar assim com a cabeça muito, com as coisas muito organizadas para que você consiga manter um escritório físico desse porte aberto. Questão de produtividade. Tem muitas pessoas que não conseguem trabalhar em casa, que a partir do momento que vão para um escritório, a produtividade aumenta. Então pode ser uma das vantagens. Pra mim, é que hoje não é um problema, porque eu mostro pra vocês alguns quesitos de produtividade e a partir do momento que eu passo da porta pra frente, eu entendo que eu estou trabalhando, então eu vou focar no meu trabalho. Questão de ter espaço para equipe. Isso é uma das coisas que a gente sente um pouco de falta aqui hoje, porque ficamos eu e a Gabi no escritório, mas as meninas trabalham em casa, elas trabalham no home office delas. E às vezes a gente precisa pedir que elas venham até o escritório por algum motivo. Então talvez se tivesse a equipe ali lado a lado, seria mais bacana. Tanto que a gente tem uma meta para ter o escritório físico daqui a um tempo, mas a princípio a nossa decisão foi justamente essa. Então ficamos eu e a Gabi aqui e as meninas ficam fora. O pessoal da Render Pixel tá em outra cidade, então não tem essa necessidade de a gente estar junto. E para a questão de custo, isso se torna muito mais viável. Eu consigo até pagar mais para elas por essa questão, certo? Então, assim, são pontos extremamente importantes para que você considere para que você consiga realmente abrir o seu escritório sem dar um passo maior que a perna. Então aqui, ó, você conhece agora os 3 métodos. Eu quero que você comece a pensar qual é o melhor para você. Fechou? Agora eu vou mostrar aqui uma planilha para que vocês possam entender como é que funciona, como é que a gente faz os custos, né? Pra você ter uma noção real de quanto custa. Eu tô fazendo aqui, vou fazer aqui pra minha realidade, tá? Então, daí vocês vão adequar isso pra realidade de vocês. Fechou? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Então, é o seguinte, ó. Eu separei aqui em 3 colunas, né? Investimento em escritório para homework, investimento em escritório para home office e investimento em escritório para local físico. E é isso que eu indico que vocês façam no dia a dia de vocês para tomar uma decisão para que vocês não tenham problema nenhum. Beleza? Então vamos começar aqui. Cara, na verdade, antes da gente começar, comenta aqui no chat pra mim se vocês entendiam sobre essa diferença, se isso que eu falei tá fazendo sentido pra vocês, se é fora da realidade, ou se vocês já tomaram uma decisão e por que vocês tomaram essa decisão de abrir um escritório. Comenta aí pra mim que a gente vai entrar aqui agora nessa parte de qual é realmente o investimento necessário pra tudo isso, beleza? Então, o seguinte, item a item, tá? Coloquei aqui, computador de mesa, investimento de uns 5 mil reais. Por que não um notebook? Se você tem um notebook e quer começar com ele, assim como eu comecei, não tem problema nenhum. A única coisa que eu falo pra você que é importante você levar em consideração que um notebook para trabalhar, principalmente na área de arquitetura, quando você vai trabalhar ali com interiores, com projetos mais pesados, ele é muito difícil de você trabalhar. Para você ter um notebook bom, você vai investir às vezes 2, 3 vezes o valor de um computador de mesa. Por isso que nós aqui hoje trabalhamos com computador de mesa. Ah, Michelle, mas como é que eu vou fazer para apresentar para o cliente? Aí a gente usa o tablet aqui hoje, tá? Então para pensar, será que vale a pena eu investir realmente num notebook? Pagar ali às vezes 10 mil reais num notebook, sendo que eu conseguiria montar um computador de mesa melhor do que esse notebook com 5? Então é um item para você levar em consideração. Mesa de trabalho. Cara, eu comecei no sofá.
e eu não recomendo isso pra ninguém. Pelo menos uma mesinha ali para que você possa ter uma postura bacana, com uma cadeira bacana, para que você não vá estragar sua coluna, tá? Isso aqui é importante e torna também mais profissional. Tira aquele negócio que até tipo, eu não tô fazendo nada sério pra algo que ele realmente, sim, você está trabalhando. Questão de alvará. Olha só, aqui eu coloquei o alvará anual e eu deixei até marcado em amarelo, porque assim, aqui eu tô considerando um alvará de autônomo. Se você não quiser começar com alvará de autônomo e quiser ir direto pro PJ, isso daqui ele cai pra... Ele cai pra R$80. Ah, Michelle, mas eu não vou abrir um CNPJ agora, porque ó, ali você tá me falando que tem um custo de R$500 pra abrir. Hoje, até a última cotação que eu fiz, tava em 1.300 para abrir o CNPJ. Daí tem mais o contador anual, que dá R$6.000. Então eu não quero começar com esse daqui, eu vou começar com os meus 1.500. Não é o que eu recomendo, mas se você quiser começar devagar ali e tudo mais e dar passo a passo, tudo bem. Porque você sabe que lá na hora do imposto, você tira essa diferença aqui. O que você não pode fazer de jeito nenhum, tá? É começar sem ter um alvará. Independente se você aprova projetos na prefeitura ou não, se você trabalha com arquitetônico ou não, se você faz complementares, qualquer outra coisa, você precisa de um alvará de funcionamento. Você precisa ter esse documento para você poder vender qualquer tipo de serviço ou produto. Então, se formou, vai lá, tirou CREA, tirou CAL, o próximo passo é tirar o seu alvará. E cada cidade pede um alvará. Então, se eu vou atuar em 3, 4 cidades, você vai tirar o alvará da sua cidade. E daí você começa a pagar 1.500 em uma, 1.500 na outra e tal. Existem, por exemplo, cidades, a gente tem alguns projetos fora que é um único projeto na cidade. Então, a gente paga uma taxa única de aprovação de projeto. Mas aí você vai pagando um, pagando outro, pagando outro. E quando você vê, era muito mais fácil ter pago o alvará no CNPJ. Eu vou deixar aqui considerando os 1.500 e vou tirar agora de imediato aqui o CNPJ. Beleza? Mensalidade dos programas. Aqui no escritório a gente gasta em torno de R$300 por mês, então eu coloquei aqui anual R$3.600. O tablet, como a gente não tem o notebook, a gente utiliza muito do tablet, R$2.500. Vocês me veem também fazendo correção de projeto no tablet, isso ajuda muito. Impressora, você não precisa necessariamente começar com uma impressora de A3, né? Eu coloquei aqui R$2.500 de impressora, a gente paga aluguel aqui no escritório para uma impressora A3 porque viabilizou para nós. Mas se você quiser começar ali com uma impressora simples A4, vamos colocar aqui R$400 e as outras impressões você faz fora, tá? Trena laser é indispensável para o nosso trabalho. Nada daquele negócio de puxar a trena, tá? Material de escritório, coisa ali do dia a dia, papel, tudo isso também é importante você... A primeira compra ela é um pouquinho mais pesada, as outras depois você só vai repondo o que precisa. Lixeirinho, papel, tinta para impressora, essas coisas assim. Contrato com advogado, porque, gente do céu... Quantas situações que eu evitei por ter um contrato. Daí aqui a questão do CREA e do CAL. Se nesse caso a gente não vai ter empresa, eu vou até tirar aqui. Vou deixar só o da pessoa física, em torno ali de R$500. Material de marca, porque daí você vai fazer lá o seu cartão, a sua logo, o seu papel timbrado, a sua pasta, sua placa de obra, isso tudo. E o que eu bato na tecla, né, já falei pra vocês isso na live passada, da importância da questão do domínio, site e e-mail, tá? R$140 por ano. Se você não consegue pagar isso daqui, ó, nem vou falar nada, né? Porque ele é o item mais barato de toda a nossa lista. Então, olha só, aqui, ó, a gente falou de 16 itens que são, assim, primordiais. Quero saber lá, faltou algum item? O que mais você acrescentaria aqui? Tá? E esse valor a gente tá fechando aqui, ó, em 22.290 para começar um escritório. Então, quando você toma a decisão de realmente começar algo, você precisa parar para entender
que você não tá brincando, que você tá colocando uma grana e que não é pouca grana pro negócio ele dar certo. Isso que a gente não falou em marketing, a gente não falou em salário, não falou em nada. Isso aqui a gente tá falando de investimento para você abrir o seu escritório, tá? Então você vai precisar contratar programas, você vai precisar contratar alvará, você vai precisar de algumas coisas. E algumas coisas são só anuais e que valem apenas que vocês paguem anual por causa da questão do desconto do contrato para 1 ano. Beleza? Não, Michelle, eu entendi, mas o homework não vai me atender. Eu preciso ir pro home office. Então, beleza. O que é que eu acrescentei aqui, ó? No home office, eu já deixei separado que a gente vai abrir o nosso CNPJ aqui, então, tá? Então, porque daí a gente já vai estar com um volume maior de cliente e tudo mais. Então, isso aqui faz mais sentido. Aqui, ó, tenho a impressora também para A3 e tudo mais. Seja o aluguel, seja ela, você comprou ela. Daí aqui eu já deixei o CAL da empresa, já deixei o CRE da empresa. E o que a gente colocou aqui? A gente entra aqui, ó, a partir desse item para baixo. Mesa de atendimento, porque daí você vai precisar. Cadeiras para atendimento, que você vai precisar. Daí eu coloquei aqui, ó, decoração e armários. Isso aqui vai depender muito do que você quer investir, tá? Aqui no escritório eu investi esse valor aqui, beleza? Porque eu falei pra vocês que cliente se identifica com as pessoas e tudo mais, que precisa ter um certo posicionamento, inclusive ali na parte estética. Cortinas, iluminação, a TV de apresentação. Coloquei câmeras e alarmes, sim, porque passei já por situação desagradável, onde eu precisava ter uma câmera ali, então depois disso eu instalei câmera. Hoje tudo que acontece no escritório é gravado. E também o que eu gastei na reforma, na obra, porque era a minha casa, né? Então eu tive que reformar ali um ambiente para ter esse acesso. E aqui a gente gastou 5 mil reais, mas dependendo da situação vai mais que isso. E aqui, ó, eu acrescentei só 9 itens a mais. E olha a diferença que a gente tá falando de valor. 83 mil reais pra você abrir um home office. Você acha que eu tô brincando pra vocês quando eu falo que a gente precisa considerar isso, que a gente precisa ter noção do que tá fazendo, que abrir um escritório não é brincadeira? Olha o que a gente tá falando aqui, ó, de um investimento de 83 mil reais pra ter um escritório em casa, não é o escritório físico. Então, se você acha que cobrando 500 reais lá no projeto você vai conseguir abrir um escritório, cara, para pra pensar, porque não vai rolar. E olha a diferença aqui, ó, do homework pro home office, como ela é alta. Então, ó, vamos pegar aqui. A gente tá falando de uma diferença de 61 mil reais. Então, não é brincadeira. Quando você decide realmente abrir o seu escritório, você precisa levar isso em consideração. E eu não tô falando isso aqui para assustar vocês. Eu tô falando isso porque é a realidade. Não é simplesmente me formei, vou abrir uma portinha ali e tá tudo certo, tá? Você precisa fazer todas essas definições que eu falei, tudo que a gente bate ali na tecla sempre de saber precificar, de saber atender cliente. Tudo isso é o que vai fazer o seu escritório realmente andar e ir pra frente. Se você acha que você vai vender ali um negócio, que você vai ser responsável por 50 anos num projeto, numa execução de estrutura, num projeto estrutural, e você acha que você não vai cobrar mais que 500 reais pra fazer isso, eu sinto te falar que você tá enganado. Que olha o custo que você vai ter só para abrir um escritório. Se você não tem noção do que você está fazendo, é melhor você ir estagiar em outro lugar, é melhor você ir procurar um emprego em outro lugar do que decidir realmente abrir o seu escritório, tá? Gente fazendo coisa errada, vendendo projeto frio e fazendo... trabalhando de forma errônea, sem alvará, sem nada disso, com programas piratas, tem de monte por aí. Só que daí a gente separa ali os que são realmente profissionais e os que estão ali pra acabar com o mercado, pra não usar outra palavra, né? E daí, cara, tem gente que pula o homework, pula o home office e decide ir direto pro escritório físico. E olha só a diferença que a gente tá falando, né? Até aqui, ó, a gente tava em 83 mil. Aí a gente vai acrescentar
Internet, a gente vai acrescentar aluguel. Eu considerei aí aqui aluguel em torno de R$ 1.200 por mês, tá? Já considerando às vezes condomínio, IPTU, lixo, essas coisas, R$ 1.200 por mês. Diarista, lá R$ 100 por mês para você ter uma diarista, que às vezes é muito mais, aqui a gente tá falando de uma vez no mês, a gente sabe que limpar uma vez no mês só não é viável. Comunicação visual, a gente tá falando de água, de luz, de deslocamento, porque agora você vai ter que sair todo dia da sua casa e ir pro escritório, então é combustível, é desgaste de carro, tudo isso, às vezes é estacionamento. Isso vai depender muito da sua realidade, tá? Dependendo da região que você tá me ouvindo, isso daqui é muito mais alto. Tem algumas situações que é mais baixo também. Então aqui tá, pra minha realidade, você vai pegar e adaptar isso pra sua realidade, tá? E por que eu falo aqui que não vale a pena pular as primeiras etapas e começar direto com o escritório físico? Porque olha só pra quanto vai o nosso investimento. R$ 100.000 para você abrir um escritório, como ele deve ser aberto, tá? Então, você precisa ter planejamento para fazer isso. Não é simplesmente sair dando as caras tapa e abrindo, alugando um negócio que você não vai conseguir bancar. Você vai ter um custo muito alto, tá? E você vai ter que repassar isso para o cliente em custo, senão você não vai manter. E para você que está começar com algo extremamente alto, você não vai ter lucro. Você às vezes vai perder cliente. Cara, isso é complicado. Quando eu falei lá para vocês que eu abri o escritório, que eu tinha um custo alto, era disso que eu tava falando. Eu não durei mais de um ano, eu peguei, tomei a decisão, dei o passo maior que a perna e tive que voltar. Quando eu voltei, eu não tinha dinheiro mais pra reformar, então eu tive que ir começando de pouquinho em pouquinho. O que eu tinha gastado em móveis lá não cabia aqui, então tudo que eu tinha feito em móveis não servia pra cá, eu tive que fazer de novo. Aí eu comecei com uma única mesa, Então, assim, é complicado, tá? Não façam isso que eu fiz. Parem pra pensar muito nesses valores aqui, se fazem ou não fazem sentido pra vocês. E daí eu queria que vocês colocassem na ponta do lápis, tá? Façam os 3, porque assim, eu acredito que todo mundo sonha com ter o seu escritório físico. Então, façam essa conta para ver quanto custa para abrir no home work, no home office e o escritório físico que vocês almejam ter. E daí você vai colocando ali item a item, que algumas coisas você não vai ter de imediato, você não vai começar isso com 100% pronto. Aí você vai começando de pouquinho em pouquinho, vai adquirindo as coisas e vai colocando ali, tá? E isso é importante porque lá quando a gente tem a nossa planilha financeira, por exemplo, a gente planeja aqui, daqui 2 anos, ter o nosso escritório físico fora do home office. Então a gente fez o nosso cálculo de quanto custa isso e a gente colocou um certo valor mensal que a gente precisa tirar para conseguir fazer isso. Se eu não separo esse valor mensal pro escritório físico, eu nunca vou conseguir ter sobra para isso. Pode ser que você comece com R$ 100, pode ser que você comece com 200, não sei. Você vai adaptar isso para a sua realidade, tá? E daí eu queria saber se isso realmente faz sentido para vocês. Eu vou deixar disponível essa tabela de modelo para vocês. Vou deixar também aqui tudo, vou deixar aqui o nosso PDF do Word, tá? E vai ter aqui a senha para que vocês tenham acesso a esse conteúdo. Então anota aí, ó. A senha da live de hoje é hashtag abrindo o meu escritório. Beleza, gente? Eu espero que depois disso aqui, isso entre na cabeça de vocês e que vocês passem a levar a sério essa questão de realmente ter a precificação correta, de você entender que ter um escritório físico pode não ser a melhor coisa nesse momento para você, que começar no home work não é vergonhoso, gente. Você deve ver aí pessoas com um escritório grande que começaram grande já, mas porque já vem de família com dinheiro, que tudo mais, que já tem família no ramo. Isso eu até entendo, tá? Agora, isso é 1% da população.
Eu comecei com homework, uma galera aí que hoje tem um escritório grande começando no homework. Então, isso não vem da noite pro dia. E você vai trabalhar. Eu consegui o home office que eu tenho hoje trabalhando 14 anos. Há 6 anos atrás, quando eu saí da faculdade, eu tava no homework. Eu reformei o meu escritório para ele ficar como ele tá hoje, no início do ano, desse ano de 2020. Então, olha quanto tempo foi para eu chegar a investir 30 mil reais em móveis e decoração. Não é da noite pro dia que isso acontece. E você precisa de planejamento. Não adianta você comparar você que tá hoje no primeiro, segundo ano, comigo que tô aqui há 14 anos trabalhando como projetista, há 6 anos com meu escritório próprio, que eu já fui sócia de outro escritório. Então, assim, são degrau por degrau para você ir subindo para que você consiga chegar no seu escritório. Eu já tive escritório físico, quebrei a cara, voltei. E tá tudo bem, gente. O importante é que você não dê esse passo maior que a perna e tenha que voltar. Se você já não fizer isso, você já tá na minha frente. Porque eu perdi uma grana danada nesse meio tempo, foi uma dor de cabeça, foi um momento que eu pensei em fechar meu escritório. Cara, não tem coisa pior. Daí demitir as meninas, né? Porque daí eram 3 que estavam lá comigo. Eu não tinha mais dinheiro pra bancar elas. Eu tinha o volume de trabalho pra ter elas, mas daí eu não conseguia mais bancar. Então eu passei a ter um volume de trabalhando sozinha, o que 4 pessoas trabalhavam. Então, assim, parem pra pensar nisso tudo. Começar com custo alto não é a melhor solução. Comecem de baixo e não tenham vergonha disso. Beleza? Era isso que eu tinha aqui pra falar hoje pra vocês. Eu realmente espero que esse conteúdo seja válido e que ajude. E eu quero só fazer um último pedido aqui. Vou deixar a planilha de vocês. E eu quero, quem for montar essa planilha, tira uma foto e compartilha, que eu quero ver quem tá aplicando todo esse conteúdo aqui que eu venho dia após dia trazer pra vocês. Beleza? Se foi válido pra vocês, aproveita e compartilha essa live para o máximo de pessoas, que eu tenho certeza que vai ajudar muito mais gente.